Dando continuidade às doenças do sistema urinário, nós vamos entrar na última patologia que abordaremos aqui na disciplina de Clínica Médica Cirúrgica, que é a insuficiência renal. Então, quando nós falamos em insuficiência renal, nós temos dois tipos de insuficiência renal. A aguda, que a gente abrevia ela por IRA, insuficiência renal aguda, e a crônica, que a gente abrevia por IRC, insuficiência renal crônica. E no transcorrer dessa aula, nós vamos abordar esses dois tipos de insuficiência renal. Bom, então a insuficiência renal, tanto aguda quanto a crônica, ela é caracterizado, né? Ela é um termo que a gente aplica quando os rins não conseguem desempenhar suas funções adequadamente. E aí eu pergunto para vocês, qual é as funções do rim? Vocês lembram lá da nossa primeira aula que falava um pouquinho sobre as funções que o rim exerce dentro do nosso corpo? Quais seriam elas? Então, a primeira função renal, eliminar substâncias tóxicas. Então, é através do rim que o sangue é filtrado e todas as substâncias que devem ser eliminadas, que fazem parte do nosso metabolismo, que tem que sair desse corpo, é eliminada por meio da urina, né, por meio do rim. E diante disso, quando elimina-se, né, essas substâncias, o rim ele vem então desenvolver sua segunda função, que é manter o equilíbrio de eletrólitos. Então, com essa eliminação, essa excreção, ele consegue manter um equilíbrio entre potássio, sódio, ureia, creatinina e assim por diante. Ele também consegue regular o equilíbrio ácido-básico, ou seja, manter o pH do sangue no nível de normalidade, para não se ter nenhuma acidose metabólica ou qualquer outra patologia que venha alterar esse pH. É por meio da urina que a gente também elimina o excesso de água do nosso organismo. Então, quando os nossos rins estão funcionando adequadamente, nós não temos as células do nosso corpo encharcadas de água. Né? Essa água ela é o quê? Eliminada o excesso. Quando esse rim ele não funciona adequadamente, começa a vir o quê? Os problemas de edema, que nada mais é do que um excesso de água no organismo. O rim, então, além dessa eliminação de excrementos, né, as excretas do nosso organismo, da água em excesso, ele também produz alguns hormônios que são extremamente importantes para o nosso metabolismo. Um desses hormônios a gente viu no sistema hematopoético, que é a eritropoetina. Então, é o rim que produz a eritropoetina, que é a responsável pela produção das hemácias na nossa medula óssea. Além da eritropoetina, ele também libera uma substância chamada renina, que ela tem um total e importante papel na regulação da pressão arterial. A vitamina D, né, então ele também faz a produção, e a vitamina D ela é extremamente importante no metabolismo dos nossos ossos, bem como ela regula a concentração de cálcio e fósforo no organismo. E por último ali, né, como a gente já é de conhecimento que a gente já sabe, o rim ele faz então a produção de urina. Então, quando eu tenho um rim insuficiente, né, que ele tem um quadro de insuficiência renal, que ele não consegue desenvolver as suas funções adequadamente, a gente diz o quê? Que esse rim tem uma incapacidade dos seus néfrons de manter o equilíbrio hídrico. Hídrico por questão de líquido, de água, eletrolítico, ou seja, os eletrólitos, e ácido básico, manter o pH. E de excretar produtos de degradação metabólica, ou seja, todas as excretas que devem ser eliminadas de nosso organismo, para que assim ele consiga regular as funções reguladoras do nosso corpo. Os nossos dois rins, né? Então nós sabemos que temos dois rins, eles têm uma filtração diária, né, em média, de 190 litros de sangue. Isso significa que ele, por minuto, tem que filtrar em torno de 120 ml de sangue. Ou seja, os meus dois rins, por minuto,
passa por ele 120 ml de sangue. E isso no final de um dia vai dar em torno de uma filtração de 190 litros de sangue. Então, o rim funcionando normalmente, ele tem que ter essa capacidade. E como que a gente sabe se o nosso rim está filtrando de forma correta ou não? Se esse volume que está filtrando por minuto é ou não de em torno de 120 ml. Então, para isso, existe um exame que a gente chama de clearance renal, ou, traduzido aí para o português, clareamento renal. Mas a gente utiliza mais o termo clearance renal, tá? Então, ele é um exame que vai avaliar a filtração renal por minuto, tá? Esse exame também é chamado como taxa de filtração glomerular. Por quê? Então, se a gente relembrar, é o glomérulo que faz a principal filtração do rim. Então, dessa forma, é possível avaliar o volume por minuto que esse rim está conseguindo filtrar, tá? E um rim funcionando normalmente, então a gente sabe que a média é 120 ml por minuto, porém, o valor de referência vai de 70 até 140 ml por minuto. Então, um rim, quando ele está tendo uma função normal, ele vai filtrar, por minuto durante o dia, a média de 70, o valor entre 70 a 140 ml por minuto. E claro que essa função renal, esse valor, vai variar muito com a idade, o tamanho, o sexo do indivíduo. Então, se eu tiver um clearance renal ou taxa de filtração glomerular ou clareamento renal, que é a mesma coisa, inferior a 70 ml por minuto, eu tenho um quadro instalado de insuficiência renal. Se ele tiver entre 70 e 140, a filtração está normal. Porém, pode acontecer que essa filtração, essa taxa de filtração glomerular esteja superior a 140 ml por minuto. E aí também se instala um outro quadro, patológico, que é a hiperfiltração, que é uma doença muito comum em pacientes diabéticos. Que vocês, quando trabalharem, o sistema endócrino, entrar na parte do diabetes, vão conseguir entender um pouquinho melhor. Então, só para a gente relembrar um pouquinho ali, que a gente falou sobre taxa de filtração glomerular, mas pode ser que ficou um pouquinho confuso aí quando eu falei de glomérulo. Então, vamos relembrar ali o néfron? Então, a gente sabe que o néfron é a unidade funcional do rim. Então, é ele que realiza todo o processo de filtração do sangue, que nós temos em torno de milhares de néfron, dentro dos nossos dois rins. Então, aqui nós temos o desenho de um néfron. Então, o sangue ele entra no néfron por meio da cápsula de Bowman ali, ó. Tá vendo a cápsula de Bowman? Então, lá na cápsula de Bowman, a gente tem um emaranhado de vasos que a gente chama de glomérulo, que é onde começa a filtração renal. Então, ali o sangue chega, aí ele começa uma filtração e as excretas, o excesso de água, o excesso de potássio, sódio, ureia, então, tudo isso vai o quê? Vai passar para dentro do túbulo proximal, ou também conhecido como túbulo contorcido proximal. Depois, ele vai pegar a alça de Henle, subir, alcançar o túbulo distal. Então, na passagem entre o túbulo proximal até o túbulo distal, ali também está tendo processos de entrada e de saída, de solutos e de água, tá? E no final, ali no ducto coletor, então, que é formado a nossa urina. Então, o exame de taxa de filtração glomerular, ele vai avaliar quantos ml por minuto em 24 horas aquele glomérulo, todos os glomérulos do nosso rim, eles estão filtrando, tá? E vai dar, então, o nosso clearance renal, ou taxa de filtração glomerular, que para ser normal tem que ser entre 70 a 140 ml por minuto. Bom, a gente viu que entre 70 a 140 ml por minuto é o volume diário de que o rim tem que estar trabalhando para ser normal. Os urologistas, os nefrologistas, normalmente eles utilizam um valor padrão de 100 ml por minuto. Quer dizer que se um rim estiver
filtrando 100 ml por minuto, ele tem então uma filtração de 100%. Então, acaba se padronizando o termo de 100 ml por minuto, mas a gente sabe que até 140 é normal, tá? Então, se um rim ele passou de 100 ml por minuto, então ele está com 100% de filtração, ok? Se esse rim ele tiver com 70 ml, 70% de filtração. Então, esse é um percentual que os médicos utilizam para facilitar a compreensão. Desse modo, se eu tiver um rim que tiver uma taxa de filtração de 50 ml por minuto, o médico, né, para uma melhor compreensão, vai dizer que você tem um rim funcionante de 50%. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala em função renal, a gente não avalia um rim. A gente tem que avaliar os 2 rins ao mesmo tempo, tá? Então, é o trabalho que os 2 rins estão executando, ok? Porém, a gente não pode esquecer que os nossos rins, eles não trabalham a vida toda da mesma forma. Então, conforme nós vamos envelhecendo, os nossos rins, eles também diminuem a sua capacidade de funcionamento. Então, os idosos, eles têm alterações nos seus néfrons. Então, chegam a atingir 30%, né, os rins de tamanhos menores, ou seja, a função renal chega a diminuir em torno de 30%. Então, a gente, com o passar da idade, a gente vai perder néfrons, a gente vai perder a função desses néfrons. Então, de uma taxa de filtração de 100%, é comum no idoso essa taxa chegar aos 60%. E aí vocês devem estar questionando, mas como é que ele vai? Se o normal é de 70 a 140, então todo idoso tem problema renal. Não. Por quê? Porque isso é a anatomia do idoso. Porque não é só o rim que altera com o passar da idade. Os outros órgãos também alteram. Então, a questão hormonal, a questão metabólica do idoso, a questão circulatória do idoso, toda ela com o passar, né, com o processo de senescência, que é o envelhecer normal, ele vai alterar. Então, um idoso, ele pode ter uma taxa de filtração de 60 ml por minuto e não ter nenhuma insuficiência renal, ok? Então, são rins que são sadios, porém eles estão velhos e menos resistentes às injúrias. Então, o idoso, a gente tem que ficar um pouco mais atento às questões renais, mas o fato dele ter um rim que é reduzido em torno de 30% da função não faz ele ter uma insuficiência, mas o deixa mais suscetível a desenvolver algo se ele vir a ter uma complicação, um problema renal por conta de outras coisas, como medicamento, hipertensão, diabetes. Então, tem que ficar um pouco atento, porque esse rim, ele tem uma função reduzida. Bom, nós aprendemos o que é o exame de clearance renal, tá? Então, o exame de clearance renal está ok, né? Vocês já aprenderam. E como que é feito esse exame de clearance renal? Então, ele é coletado por meio da urina de 24 horas, tá? Então, o exame de urina de 24 horas vai se avaliar, né, durante as 24 horas, a taxa de filtração glomerular. Porém, existe um outro exame, que é o clearance de creatinina. E o que seria, né, o clearance de creatinina? Então, a creatinina, ela é um resíduo produzido pela quebra de uma proteína que é chamada creatina fosfato. Essa proteína creatina fosfato, ela atua no funcionamento dos músculos, sendo obtida por meio de alimentos ricos em proteína. Os nossos músculos, eles estão em constante atividade e, portanto, consumindo creatina fosfato o tempo inteiro. Quando a creatina fosfato ela é quebrada pelo músculo para ajudar então no funcionamento muscular, a creatina fosfato ela produz um resíduo que é chamado creatinina. Esse resíduo, que é a creatinina, ele é filtrado, né, pelos rins e acaba sendo excretado na nossa urina. Então, aproximadamente 2% da creatinina que a gente tem presente no corpo, 2% da creatina presente no nosso corpo, ela é convertida em creatinina todos os dias. Vocês conseguiram entender o que é a creatinina? Vamos fazer um resumo para ajudar um pouquinho? Então, nós temos a creatina fosfato,
Tá? Então, a gente tem no corpo essa proteína chamada creatina fosfato. Essa proteína, a gente adquire ela por meio de alimentos que são ricos em proteína. Essa proteína ela é utilizada por quem? Pelos nossos músculos. Então, os músculos, na hora de fazer a atividade muscular, não só de ir na academia, a atividade de caminhar, de levantar algo, de respirar. Então, a gente está sempre utilizando os nossos músculos. Então, essa creatina fosfato, na hora da atividade muscular, ela é o quê? Ela é quebrada e origina-se, então, um produto que se chama creatinina. E esse produto ele é eliminado pelo nosso rim por meio da filtração renal. E aí a gente consegue, então, saber o quê? O clearance de creatinina, que é a quantidade de creatinina que a gente tem no sangue ou eliminando via urina. Então, o exame de clearance de creatinina, ele mostra quanta creatinina está sendo produzida, ou seja, que está vindo ali dos músculos e chegando na corrente sanguínea, e quanta creatinina está sendo excretada pela nossa urina. Então, esse exame pode ser feito por via urina ou pelo sangue. Então, se eu quero saber a quantidade de creatinina excretada pelo rim, por meio da urina, eu vou fazer uma coleta de urina de 24 horas. Agora, se eu quero saber a quantidade de creatinina que está circulando no meu sangue, né? Aí eu faço uma coleta de sangue, tá? E para coleta de sangue tem que ter, então, um jejum de 3 a 4 horas. Quais são os valores, né, normais de creatinina que a gente tem que ter? A criança varia de 70 a 140 ml, né, por minuto. O homem, 85 a 125, a mulher de 75 a 115 ml por minuto. Então, esses são os valores normais aí de creatinina. Tá? Como a gente já viu lá no primeiro slide da aula, a insuficiência renal ela pode ser crônica ou aguda. A crônica é quando essa insuficiência, né, essa lesão de rim, esse problema renal que aconteceu ali a nível de néfrons, tá? Houve uma perda dessa função de forma permanente, ou seja, não tem como mais reverter a situação. Então, houve uma lesão desse rim, esse néfron não vai se restabelecer novamente e voltar a desenvolver a sua função. Então, normalmente, a insuficiência renal crônica ela é algo progressivo, então, de tempo em tempo, ela vai evoluindo até chegar uma hora de que não tem mais reversão à insuficiência. Agora, a insuficiência renal aguda, ela é a perda súbita da função renal, a qual acontece uma redução do volume urinário inferior a 400, 500 ml ao dia. E aqui está o diferencial, tá? Essa insuficiência renal aguda, ela costuma ter uma duração inferior a 3 meses, podendo, então, haver recuperação completa dessa função renal. Então, aconteceu alguma patologia, alguma situação a nível metabólico, a nível corporal do indivíduo, que fez com que esse rim ficasse insuficiente. Porém, quando tratado esse problema, esse rim ele vai se restabelecer, ele vai recuperar sua função normal. Por isso que o tempo de duração é inferior a 3 meses. Tá? E o principal sinal e sintoma ali da insuficiência renal é a alteração de volume urinário, né? Como a gente viu ali na aguda, inferior a 400, 500 ml. Então, se é inferior a 400 ml, a gente já tem aí um quadro de oligúria, tá? Se for inferior, então, a 100 ml, nós já vamos ter um quadro de anúria, como a alteração desse rim por conta desse quadro de insuficiência renal. A insuficiência renal aguda ela pode ser classificada em 3 tipos. Então, eu posso ter uma insuficiência renal aguda pré-renal, renal e pós-renal. Então, vamos aprender cada um desses tipos de insuficiência renal aguda agora. Então, a insuficiência renal pré-renal. Então, como o próprio nome diz, pré-renal. Então, é uma alteração que ocorre antes do rim, levando à insuficiência funcional ou à lesão orgânica. Então, há algum problema antes de chegar ao rim, e isso vai fazer com que esse rim altere a sua função e fique insuficiente. Então, normalmente ocorre por uma insuficiência circulatória aguda, falta de líquidos. Então, por exemplo, a hipovolemia.
Então, quando há uma diminuição no volume de sangue que chega ao rim, então esse rim, para ele funcionar, ele tem que ter uma pressão constante. Então, tem que ter uma pressão. Eu não posso nem ter uma hiperpressão, né, uma hipertensão, e nem uma hipotensão. Então, quando há uma hipovolemia, automaticamente gera uma hipotensão. E isso faz alteração no sangue que chega nesse rim, podendo gerar uma lesão. A mesma coisa quando tem uma desidratação grave ou uma perda de sangue. Então, quando isso acontece, né, tanto por desidratação, vai diminuir a quantidade de água dentro do sangue, como perda de sangue e hemorragia, vai diminuir também o volume de sangue. Então, esse volume de sangue chegando em quantidade pequena ali dentro do rim, vai fazer com que... Lembra que a gente viu que uma das funções do rim é a produção da renina, que é responsável pelo controle da pressão arterial? Então, vai ter uma liberação muito grande de renina para poder, então, fazer o quê? Um aumento da pressão arterial. E isso vai levar a uma insuficiência desse rim. Então, o volume de sangue circulante, quando muito baixo, gera uma hipotensão e isso sobrecarrega a função renal, tá? Levando, então, um quadro de insuficiência renal. Então, quando a pressão arterial ela cai a menos de 90 milímetros de mercúrio, o sangue tem pouca pressão para filtrar e por isso se torna insuficiente. Então, bem o que a gente acabou de discutir. As situações mais comuns de hipotensão são os choques hemorrágicos, né? Então, hemorragias. Então, a hemorragia leva à diminuição, né, do volume de sangue circulante, a hipovolemia, e por consequência uma hipotensão, tá? Pode ser por traumas, né? Então pode ser uma hemorragia interna, tá? Ou um quadro infeccioso por bactéria também que gerar esse quadro de hipovolemia. Então, o segundo tipo, né, de insuficiência renal aguda, então a gente viu a pré-renal, então como o nome diz, vai acontecer antes de chegar no rim. Então, algum problema do corpo, algo a nível de coração, circulação, que vai alterar o fluxo, né, a chegada de sangue, né, do tipo de sangue que está chegando nesse rim. Então, é uma alteração antes do rim. O renal, né, se a gente for pensar, então, é algo local. É uma lesão que atinge agudamente o rim, seja por tóxico, então pode ser drogas, pode ser medicamentos, né? Então, qualquer intoxicação que o indivíduo venha a ter vai passar pelo rim para ser filtrado via sangue. Então, esse tóxico vai lesionar, vai gerar uma insuficiência no rim. Por uma inflamação, então a gente já viu que as nefrites, né? Então, as infecções a nível renal, né? Então, essa infecção de rim a nível renal, ele já por si só altera a função do rim, tá? Mortes de células desse rim por meio de um tumor, por meio de... A própria infecção pode lesionar, levar à morte desse néfron, tá? Então, qualquer alteração a nível de rim, a gente classifica como insuficiência renal aguda, renal. E o último tipo, então, é a pós-renal. Então, se a gente viu que a pré-renal é antes de chegar ao rim, então qualquer alteração que aconteça antes de chegar ao rim, a renal é a que acontece a nível local, ali dentro do rim, a pós-renal são situações que acontecem após o rim. Então, após o rim, nós temos o quê? Os ureteres, a bexiga, a uretra. Então, pode acontecer uma obstrução das vias urinárias. Então, como a gente viu, né? Na urolitíase. Então, se acontecer uma obstrução, um cálculo renal a nível de ureter, de bexiga, e obstruir, então, a drenagem dessa urina via ureter, isso vai o quê? Vai fazer com que essa urina chegue ao rim e ela lesione, então, os néfrons por conta disso, tá? Então, a retenção urinária, a infecção urinária, então, tudo isso são alterações que podem acontecer após, né, o rim ali no sistema urinário e vir, então, a gerar uma insuficiência renal a nível de rim, ok? Então, nós entendemos os três tipos aí de insuficiência renal aguda. A pré-renal, a renal e a pós-renal. Como é que acontece a evolução dessa insuficiência renal aguda, né? Como que eu vou saber se está instalando um quadro de insuficiência renal aguda? Primeiro é o volume urinário. Então, a gente viu, né, que o principal sintoma, a principal manifestação clínica da insuficiência renal aguda vai ser o quê? A redução do volume urinário.
Então, como esse rim está insuficiente, é óbvio que ele não vai conseguir fazer uma filtração eficaz do sangue que está passando por ele. E isso vai alterar o quê? O volume urinário. Então, a urina que vai sair dessa filtração vai estar reduzida. Então, eu vou ter um volume urinário inferior a 400 ml. Então, a gente tem aí tem que ficar atento para um quadro de oligúria, um quadro de anúria, tá? Como é que é a evolução dessa doença? Porque a gente viu que essa doença ela pode se instalar de 3 tipos, de forma pré-renal, renal e pós-renal. Mas independente da forma, né, que foi originada a insuficiência renal, como é que se dá a evolução dela? Então, na fase inicial da doença, é o período de instalação dela. E ela normalmente passa despercebida pelo paciente e também pelo médico. Porque está tão preocupado em entender o que está causando aquele volume urinário diminuído, aquela alteração de clérice renal, de clérice de creatinina, que esquece de observar a produção de urina. Tá? E aí entra na segunda fase. Tá? Então, na segunda fase é quando realmente aparece uma diminuição de volume urinário. Então, esse volume urinário ele vai estar inferior a 400 ml em 24 horas. E aí, tanto o médico quanto o paciente vão sentir essa manifestação, que se dá normalmente em torno de 8 a 2 dias depois de instalado o começo dessa insuficiência renal aguda. Tá? Então, não está acontecendo aí nesse momento, porque como a urina diminuiu, além da redução da água, né, que tem que sair, por isso que dá um volume urinário menor que 400 ml, também há o quê? Não há eliminação das toxinas. Então, vai se acumular no sangue, né, essas toxinas, como, por exemplo, a ureia, que é super tóxica para o nosso organismo quando ela não é excretada pela urina. Então, ela pode ter efeitos e danos muito grandes no nosso organismo. Então, vai começar a ter um excesso de creatinina, de ureia, de cálcio, de potássio, de magnésio. Ou seja, o que deveria estar sendo eliminado junto com a urina não está saindo. Então, esse acúmulo vai começar a ter algumas manifestações clínicas. A terceira fase, né, seria a fase da recuperação, porque daí já se reconheceu essa insuficiência renal aguda, já viu a origem do problema, se foi uma infecção, se foi uma urolitíase, se foi uma hemorragia, né? Então, foi ver qual foi o problema, aí resolveu-se o problema. E aí, como é uma insuficiência renal aguda, ela tem que voltar esse rim a seu estágio normal, voltar a funcionar em até 3 meses. Então, essa terceira fase é a fase de recuperação. É a fase que tratou a patologia de base e vai ter, então, uma melhora da função renal. Então, vai se restabelecer o volume urinário. Então, vai voltar a ter um volume urinário de 1 litro a 1,5 litro por dia, do que é o normal. E junto com essa urina, com esse volume urinário, vão sair as toxinas, né, que são acumuladas. Então, não vão ter quadros de uremia, que é o acúmulo de ureia, tá? E essa fase dura em torno aí de 7 a 14 dias. Claro, desde que tratado, né, o problema de base e eliminado ele. Senão, esse rim vai continuar sofrendo as injúrias aí, né? Tanto se for a nível pré-renal, renal ou pós-renal. Quais são, então, as principais causas de insuficiência renal aguda? Então, nós vimos que tem 3 tipos. Insuficiência renal aguda pré-renal, insuficiência renal aguda renal, insuficiência renal aguda pós-renal. E quais são, então, as causas que geram isso? Primeiro, choque circulatório. Então, tanto o choque cardiogênico, séptico, e hipovolêmico são choques, né, que acontecem a nível circulatório. Então, se a gente está vendo se é a nível circulatório, significa que é antes de chegar ao rim. Então, qualquer alteração no volume, na velocidade, na pressão da circulação do sangue no organismo, tá? Isso vai gerar o quê? Uma insuficiência renal. Nesse caso aqui, como ele é antes de chegar ao rim, do tipo pré-renal. A sepse, tá? Então, a sepse, o que é? É uma infecção que ela vai sair de um ponto de origem e vai pegar o corpo todo. Então, vamos supor que teve uma infecção que iniciou a nível pulmonar ou a nível abdominal e essa infecção generalizou, que a gente chama de infecção generalizada também. Então, se é uma infecção que ela teve uma origem fora do rim,
né, ela veio de um outro lugar, ela também é uma insuficiência renal pré-renal. Desidratação, tá? Queimaduras, excessos de diuréticos, tá? Então, a desidratação causa hipovolemia. A queimadura gera desidratação, né? Que também altera a circulação do sangue. Então, esses dois casos, desidratação e queimaduras extensas, também são classificados como causa de insuficiência renal pré-renal. Excesso de diurético. O excesso de diurético, né? Então, o diurético, ele é uma medicação. Toda medicação, ela também passa pelo rim, né, para ser filtrado. Então, se a gente observar as bulas de medicamento, a maioria delas coloca que o rim, né, sofre efeito colateral da medicação. Por quê? Porque é ele que filtra o sangue e a medicação ela precisa correr, circular pelo sangue para chegar ao local que ela tem que agir. Então, o excesso de diurético, ou o excesso de anti-inflamatório, ou o excesso de medicações que em excesso são tóxicas ao rim, vão lesionar, né, os néfrons. Então, no caso, a medicação ela vai atuar a nível local e agudo. Então, vai ser uma insuficiência renal aguda do tipo renal. Tá? A obstrução renal por uma próstata aumentada. Então, agora a gente precisa relembrar um pouquinho o que acontece quando há um aumento de próstata. Tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai alterar, certo? Ele vai alterar ali o quê? O canal da uretra, né? Então, ele vai fazer com que esse canal da uretra se estreite, podendo até levar uma obstrução, tá? Então, essa obstrução, se está acontecendo a nível de canal de uretra, ela é pós o rim, né? Então, ela vai estar além do rim. Então, ela vai ser uma causa que vai gerar uma insuficiência renal aguda pós-renal. Então, gerou essa obstrução, não vai ter passagem de urina, essa urina vai ficar retida dentro do rim e vai gerar insuficiência renal aguda. A insuficiência cardíaca congestiva, né, no caso grave, o ICC. Então, vocês já estudaram o sistema circulatório, o sistema cardiovascular, o ICC, e vocês viram, né, que uma das consequências do ICC é não ter o retorno de sangue para o coração. Então, esse coração ele vai ficar fraco para bombear e ele não vai conseguir garantir um retorno, né, um retorno eficiente, fazendo com que tenha o quê? Um acúmulo, né, de líquido nos tecidos. Então, ele também é um caso, né, de insuficiência renal aguda pré-renal. Tá? Glomerulonefrite. A glomerulonefrite, então vocês viram na aula de infecção do trato urinário, de ITU, que glomerulonefrite é uma inflamação, uma infecção que acontece a nível de glomérulo. Então, a nível de sistema renal, né, sistema urinário superior, a nível de rim. Então, se é a nível de rim, é o que? Algo local. Se é local, então vai ser uma insuficiência renal aguda do tipo renal. Como a gente viu ali no slide anterior, né, que colocou o uso dos diuréticos como algo tóxico, como um motivo que pode levar a uma insuficiência renal aguda do tipo renal, há outras medicações, eu acabei citando algumas ali, que causam, né, que são tóxicas para os rins. Então, a gente tem que ter uma cautela, né, no uso desses medicamentos, porque eles geram toxicidades, né, quando passam pelos rins para serem filtrados. E além de medicamento, alguns alimentos também, né, tem que ser. Então, é extremamente importante nessa hora a gente ver, principalmente o idoso, porque o idoso faz uso de muitos medicamentos, né? Então, é uma polifarmácia que ele faz uso. E como a gente já viu, o rim do idoso, a taxa de filtração dele tem uma redução de 30%. Então, se esses medicamentos já são tóxicos para um rim que funciona 100%, para um rim que está filtrando ali em torno de 60 ml por minuto, tem que se o quê? Ficar muito atento, né, para uma insuficiência renal medicamentosa. Então, quais são os principais medicamentos que são tóxicos? Anti-inflamatórios. Então, o uso em excesso a longo prazo de anti-inflamatório leva à lesão, né, renal ali local. Antibióticos, a quimioterapia, tá? O uso de contrastes, né, como no caso o iodo, para fazer exames radiológicos. Então, quando usa-se muito, isso pode levar a uma alteração renal. O uso de lítio, aciclovir, drogas como a heroína, tá?
agrotóxicos, a própria carambola, né? Então há estudos que o consumo dela, ela em excesso pode gerar então toxicidade renal. Tanto é que paciente que tem problema de insuficiência renal crônica, que é aquela que não tem como curar mais, não pode fazer uso, né, de carambola e tem que ficar muito atento aí, né, para todos esses medicamentos, para que ele não tenha problemas ainda maiores com esse rim. Bom, e quais são as manifestações clínicas que o nosso paciente com insuficiência renal aguda irá apresentar? Então, independente se a causa, se o tipo de insuficiência renal aguda foi pré-renal, renal ou pós-renal, imediatamente, né, ao instalar esse quadro de insuficiência renal aguda, ele vai apresentar alguns sinais e sintomas. A gente viu que o principal sinal e sintoma que nos mostra, né, que nos evidencia essa insuficiência renal aguda é a diminuição do débito urinário, né, para menor de 400 ml. Então, os quadros de oligúria, de anúria. Mas além dessa sintomatologia, também tem outros que podem vir a acontecer. Então, nós temos a náusea e o vômito, né? Então, náusea e vômito são sinais e sintomas, tá, que vão apresentar quando inicia esse quadro de insuficiência renal. O paciente vai referir anorexia, então vai ter uma diminuição na questão de alimentação, de peso, vai ter uma desidratação, então ele vai ter um turgor dérmico diminuído. Então, quando for fazer a prega cutânea, ao pegar na pele do paciente, você vai sentir uma dificuldade de elasticidade dessa pele, né, que é esse turgor abaixado. Vai ter, então, por conta disso, um ressecamento de mucosas, né? A diminuição do débito urinário que a gente já viu. E como o rim ele também está relacionado com o equilíbrio do pH do sangue, e existem alguns sensores em pulmão, em coração, que faz esse equilíbrio de pH, e como vai gerar essa disfunção, vai ter o quadro respiratório instalado. E esse paciente vai começar a apresentar um tipo de respiração diferenciada, que a gente chama de respiração de Kussmaul, né? Então, o que seria essa respiração de Kussmaul? A respiração de Kussmaul, igual mostra ali no vídeo, você vai ver que é uma respiração a qual o paciente ele respira profundamente. Então, você consegue ver ali, ó, o uso de musculatura acessória do paciente. Então, ó, entre as costelas, você vê o músculo intercostal trabalhando, você vê o uso de musculatura de abdômen. Então, ele tem uma respiração que é ruidosa, porém tem um aumento na frequência respiratória e essa respiração é profunda. Então, ele utiliza de músculos acessórios para a respiração, tá? Então, essa é a respiração de Kussmaul. Normalmente, essa respiração ela vem associada a problemas relacionados ao quê? A parte de pH, né? Que a gente chama de cetoacidose metabólica. Então, o paciente, ele normalmente apresenta também, por conta disso, o hálito cetônico, que é aquele hálito que vem dessa parte de cetoacidose, dessa acidez, né, que você observa na questão de pH sanguíneo, ok? Além também dessa parte, né, de alteração de respiração, o paciente ele começa a apresentar espasmos musculares, ou seja, ele começa a ter uma contração involuntária, né? Vocês viram ali que a falta de uma filtração renal adequada vai fazer com que tenha um acúmulo de creatinina. E a creatinina, ela é, né, como vocês viram ali de onde vem a creatinina, ela vem da função muscular, né? Ela é um produto da função muscular. Então, isso acaba fazendo com que tenha, né, essa alteração de espasmos musculares também. Além disso, também acontece alterações de nível de consciência. Por quê? Porque vai começar a ter um acúmulo de eletrólitos dentro desse organismo. Então, como não vai ser liberado, né, ureia, creatinina, potássio, cálcio e entre outros, esse acúmulo vai começar a gerar uma toxicidade a nível cerebral e começa a alterar o nível de consciência, bem como o coração, para tentar trabalhar com essa falta, né, com essa falta do trabalho renal, ele gera o quê? Uma
taquicardia. Lembrando que uma das funções do rim é a liberação da renina, tá? Então, a renina ela é liberada pelo rim e ela tem ação direta no controle da pressão arterial. Então, quando esse rim ele percebe que está diminuindo, né, a pressão do sangue que chega nele, ele faz a liberação dessa renina. Só que como esse rim está deficiente, começa a ter uma alteração também de pressão arterial. Então, não tem esse trabalho adequado desse rim no controle da pressão arterial. Então, depois dessa fase, né, que é a fase imediata, vai vir a fase posterior, né? Então, depois disso, o que vai acontecer? Vai começar um edema. Então, o coração não conseguiu, bombeando mais, dando essa taquicardia, ele não conseguiu fazer com que eliminasse, aumentasse essa pressão arterial, regulasse essa circulação, que fosse eliminada essas excretas do corpo. Isso vai gerar um acúmulo de água nos tecidos, que é o que a gente chama de edema generalizado. Então, como a água não está saindo, porque esse paciente está com uma oligúria, está com uma anúria, essa água vai ter que ficar retida em alguma parte nos tecidos, tá? E dá ali o edema. Então, se vocês olharem na foto, né, tem ali uma senhora com edema de membros inferiores. Então, um dos testes que a gente utiliza na enfermagem, né, dentro dos profissionais da saúde, para avaliar edema, é o sinal de cacifo, que é apertar com o dedo a área de edema e soltar. E aí vocês vão ver, ó, ali na imagem do lado direito, na segunda imagem, vocês viram que ficou abaulado, né? Que ficou a marca da digital do dedo. Então, isso significa que há um edema naquele local. Isso ali é nada mais do que líquidos, né? Então, é a água que está em volta das células dos tecidos, ficaram retidas. Então, essa água precisa sair. Esse rim precisa voltar a trabalhar para ele poder drenar essa água que está em excesso no organismo. Essa água em excesso vai gerar uma diminuição de sensibilidade, principalmente de mão e pés. O excesso de ureia, de todos esses metabólitos que deveriam ser excretados, que estão ficando retidos na corrente sanguínea, vão gerar alterações de estado mental, de humor, ou seja, esse paciente vai apresentar agitação, sonolência, letargia, delírio, confusão, um humor inconstante, déficit de atenção, chegando a ter alucinação e até convulsões por conta desse problema renal. E qual seria o tratamento? Né? Então, como o problema ele é a nível renal e ele tem algo acontecendo, pré-renal, renal ou pós-renal, para gerar essa insuficiência renal aguda, tem que o quê? Primeiramente, identificar a causa da doença. Se for pré-renal, o que está gerando? Se for renal, o que está acontecendo a nível renal? E se for pós-renal também, tá? Normalmente, quando já está numa fase mais aguda, mais grave da doença, por estar então com uma sobrecarga hídrica, né, uma sobrecarga de líquidos no organismo, isso alterou o pH, então gerou aquela acidose metabólica, que gerou então aquela respiração difusmal, aquele hálito cetônico, tá? Isso gerou um aumento, né, de potássio, de ureia, de creatinina, ou seja, uma intoxicação, né, dentro desse organismo. Então, tem que se fazer um tratamento conservador, algo que venha fazer com que esse rim consiga eliminar essas substâncias todas que estão sendo tóxicas. Então, um dos tratamentos utilizados nesse momento ali de forma paliativa, porque ele não vai tratar a doença que está causando, mas ele vai o quê? Desenvolver a função desse rim para que esse metabólitos, esses ácidos, esse excesso de líquido seja eliminada e assim, né, ajudar, né, esse paciente é o tratamento dialítico. Quando a gente fala em tratamento dialítico, existem dois tipos, a diálise peritoneal e a hemodiálise. A diálise peritoneal, ela é um tratamento extracorpóreo. Então, ou seja, vai se introduzir um líquido por meio da cavidade abdominal do paciente e a qual esse líquido vai, então, puxar, né? Então, ele vai puxar por meio de difusão todos esses
esses metabólitos, essa água em excesso, esse excesso de potássio, de ureia, ele vai puxar tudo isso para ser eliminado para fora. Que pode ser de forma manual, então vai introduzir manualmente esse líquido na cavidade abdominal, ou de forma automatizada, qual um aparelho irá fazer isso, tá? E a hemodiálise, como o próprio nome diz, então é um tratamento mais invasivo, a qual um filtro, né, instalado a uma máquina de hemodiálise vai por via do sangue fazer então o trabalho desse rim que no momento está insuficiente. Então, esses agravos, né, essa insuficiência renal, ela aumenta em muito o risco de mortalidade dos pacientes, caso eles não entrem em diálise, tanto a diálise peritoneal quanto a hemodiálise. Então, muitas vezes, só identificar a causa da doença não é suficiente. Tem que tratar a doença que está gerando a insuficiência renal aguda, mas junto disso vai ter que, de forma artificial, fazer o trabalho do rim por meio da diálise peritoneal ou da hemodiálise, ok? Então, aqui tem uma imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor os dois tipos de tratamentos dialíticos, que é a hemodiálise e a diálise peritoneal. Então, a primeira figura ali que vocês estão olhando é a diálise peritoneal. Então, ela tem de duas formas, a automatizada e a manual, mas ambas funcionam do mesmo jeito. A diferença é só quem vai introduzir o líquido dentro da cavidade do abdômen do paciente. Se é uma máquina ou se é manualmente, como se fosse uma bolsinha de soro, tá? Então, se vocês olharem ali, ó, então, o dialisato, né, que é o líquido que vai fazer a filtração, que vai puxar as impurezas do corpo, tá? Ele é introduzido, né, então tá cheio de líquido numa bolsa, como se fosse uma bolsa de soro. Ele vai ser introduzido, esse líquido, dentro da cavidade abdominal do paciente. Esse líquido vai ficar um tempo ali dentro e pelo processo chamado de difusão ou hiperfiltração, ele vai o quê? Puxar todas as impurezas para dentro desse líquido e vai puxar o excesso de água dos tecidos também. E depois vai se drenar esse líquido para uma bolsa vazia. Então, isso vai acontecer várias vezes ao dia, né? Em torno de 4 trocas de líquido ao dia, tá? E acontece, então, a eliminação. Então, eu consigo tirar as impurezas do corpo, tanto de solvente, né, de água, quanto de soluto, de eletrólitos, ok? Então, essa é a diálise peritoneal. A hemodiálise, então, o paciente, né, ele não faz sozinho, como a diálise peritoneal. A diálise peritoneal, ele faz em casa, é a nível domiciliar esse tratamento. Já a hemodiálise, não. A hemodiálise tem que ser uma clínica de hemodiálise, tem que ser para uma equipe, né, de profissionais da saúde, médico, equipe de enfermagem, tem psicólogo, tem terapeuta, tem ocupacional, tem físio. Então, é uma equipe multiprofissional, tá? Então, essa máquina ela vai retirar o sangue do paciente. Então, o sangue sai do paciente, passa por um dialisador, né, que é como se fosse um filtro, e esse filtro faz, então, esse processo de puxar as impurezas e o excesso de água e devolve o sangue filtrado para dentro do paciente, tá? Então, tem que se realizar a cada 3 vezes na semana, tem uma duração em torno de 4 horas a hemodiálise, e ele vai realizar isso durante, então, o tratamento da doença de base, até esse rim se restabelecer. Como a gente viu, a insuficiência renal aguda, o rim ele se restabelece em até 3 meses. Então, quando se trata o problema que está gerando ali a insuficiência, esse rim vai voltar ao normal. Então, junto com ou a diálise peritoneal ou a hemodiálise, que o médico vai escolher o tratamento, esse paciente vai estar fazendo o tratamento da doença de base dele. Mas em relação à diálise peritoneal e à hemodiálise, nós vamos ter uma próxima aula, tá? Nós vamos falar só desses tipos de tratamentos, que é a diálise, a hemodiálise e o transplante renal. E lá nós vamos entender um pouquinho mais em detalhes. Porque é complexo? Sim, é complexo. Olhando para o desenho ali, fica complexo entender esses dois tipos de tratamento, tá? Mas vocês vão para um estágio. Então, nós vamos passar, né? Nesse próximo estágio, a gente vai ali para a ProRim. Então, vocês vão ver esses dois tipos de tratamento. Tanto o paciente que faz em casa, que é a diálise peritoneal. Então, de vez em quando, ele tem que ir para o ambulatório para
ser atendido pela equipe, então nós vamos acompanhar esse paciente em ambulatório e nós vamos ver esse paciente que vai até a clínica 3 vezes na semana para fazer a hemodiálise. E lá, na hora do estágio, vocês vão conseguir articular bem essa teoria que vocês estão tendo agora com a prática. A recuperação da insuficiência renal aguda, ela vai depender de vários fatores, né? Entre eles a idade. Então a gente viu, né, que a função renal altera muito com a idade. Então o idoso, é óbvio que ele vai demorar muito mais tempo para se restabelecer do que uma pessoa mais jovem, tá? Bem como se esse paciente já tem outras doenças, certo? Antes da atual. Então como é que estava a função renal dele antes? Porque tem doenças que agravam mais, né, a recuperação desse quadro de insuficiência renal aguda. Alguns pacientes recuperam a função completamente e outros ficam com a função abaixo de 60 ml por minuto, tá? E há ainda aqueles que nada recuperam. Então, não é o fato de ter acontecido a insuficiência renal que é via de regra que todo mundo vai voltar a ter o rim como era antes. Então, pode acontecer que durante essa insuficiência renal, a fase ali, né, de ação da doença foi muito grande, lesionou néfrons, e néfrons são células, né, que é a unidade funcional do rim. Depois que morreu, ele não tem como nascer de novo, então a gente nasce com os nossos néfrons e vamos perdendo eles no transcorrer da vida. Então, se aquele néfron ele parou de trabalhar, ele está insuficiente, então aquela área não vai mais conseguir trabalhar. Então, pode ser que um paciente ele comece com uma insuficiência renal aguda e ele tenha uma evolução, né, não consiga se tratar, trabalhar esse problema, e ele venha, então, a ser um paciente com insuficiência renal crônica. Ou seja, um paciente que vai ter isso de forma crônica, que é para o resto da vida. Então, como diz ali no slide, ó, alguns podem voltar a ter o rim como era antes. Outros podem ter um débito, uma diminuição na sua taxa de filtração glomerular ou no seu clearance renal. E há aqueles que não vão se recuperar, tá? Que vão precisar ir para a hemodiálise para o resto da vida, porque esse rim não conseguiu se restabelecer e ele tem ali instalado um quadro de insuficiência renal crônica. Bom, vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho de que a gente sempre tem que ter um olhar individualizado para os nossos pacientes. Então, vamos pensar que eu tenho um paciente que ele tem uma taxa de filtração de 120 ml por minuto. E esse paciente, né, então se ele tem uma filtração de 120 ml por minuto, a gente considera ele que ele tem 100% de rim funcionando, tá? E ele sofreu uma intoxicação por alguma substância nefrotóxica, tá? E ele foi para 60 ml por minuto. Então, ele fez uso de drogas como heroína ou algum medicamento, e isso lesionou, né, levou esse rim a ficar insuficiente, e ele está agora filtrando 60 ml por minuto. Ou seja, ele tem 60% de função renal. Ele, por mais que não retome, esse rim não volte, né, a se restabelecer, ele fique com essa taxa de 60 ml por minuto, ele não vai precisar ir para uma hemodiálise, tá? Então, ele precisaria ter uma redução muito maior, em torno de 20%, 30% de função renal só, para que ele fosse para a hemodiálise. Então, ele consegue ter uma vida sem a dependência desse aparelho de hemodiálise ou a diálise pelo peritônio, ok? Mas vamos pensar que a mesma situação aconteceu em um paciente idoso ou alguém, né, que já tem alguma doença renal, que já tinha uma taxa de filtração que era entre 40 e 60, tá? Que já estava vivendo nessa situação. E ele teve, então, esse quadro, né? Essa intoxicação por uma substância nefrotóxica. Com certeza, essa pessoa, esse idoso, porque o idoso tem já uma taxa de filtração de 60%, vai precisar de hemodiálise, que para ele vai cair muito. E aquela porcentagem, aqueles 20%, aqueles 30% de rim só que está funcionando, não vai conseguir manter o pH do sangue, eliminar a água do organismo, manter o equilíbrio dos eletrólitos, ele não vai conseguir isso. Então, vai precisar
ir para a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Quais seriam os cuidados de enfermagem que a gente oferece para um paciente que está com quadro de insuficiência renal aguda? Tá? Primeiro, monitorar a pele quanto à hidratação. Então, a gente viu que há uma falta de hidratação, então há uma diminuição de turgor de pele, a gente viu que há uma desidratação de mucosas, tá? Então, a gente tem que restabelecer essa hidratação do paciente, só que não a nível de ingesta hídrica. Porque se a gente pensar, o nosso paciente, ele não está conseguindo filtrar. Então, não adianta eu colocar mais água dentro do meu paciente, que eu vou o quê? Eu vou acumular mais essa água no organismo dele. Então, eu tenho que monitorar somente a pele dele quanto a isso, tá? Monitorar os níveis hidroeletrolíticos do paciente. Então, eu tenho que ver como é que está ficando a taxa de ureia, taxa de potássio, de creatinina. Eu tenho que avaliar isso para ver o grau de toxicidade que isso pode estar gerando ali no organismo do meu paciente, tá? Então, realizar esse balanço hídrico, monitorar os sinais vitais, porque esse paciente vai começar a ter alterações de sinais vitais, como a gente já viu lá nas manifestações. Vai dar taquicardia, vai ter um aumento de pressão. Então, o corpo vai começar a tentar reagir de uma forma para que ele consiga melhorar a circulação, mas ele não vai entender que o rim está insuficiente. Então, avaliar o hematócrito, a hemoglobina desse paciente para ver se ele está com um nível de oxigenação legal, né? Manter um estado nutricional por meio de uma dieta hipercalórica, hipossódica, hipocalêmica com suplementos de vitamina. Porque eu tenho que pensar que ele não está conseguindo eliminar do organismo os eletrólitos. Então, eu não posso aumentar a ingesta de sódio, de potássio, de cálcio dentro desse organismo. E orientar, né, quanto à importância da restrição hídrica. Então, esse paciente tem que ingerir o mínimo de água possível. Se não for o caso, ficar a 0 de líquido, somente mesmo com as medicações endovenosas, que já são líquidos, porque senão vai ter um acúmulo, um edema muito maior de membros inferiores. Bom, lembrando que a ingesta hídrica do paciente vai estar muito relacionada também com o volume de débito urinário. Então, se ele tem um volume de débito urinário de 400 ml, então ele está liberando urina. Então, ele consegue ter um pouco de ingesta hídrica. Agora, se ele tem um débito muito menor, de 30, 20 ou 0 de liberação de débito urinário, uma anúria total, então a restrição hídrica vai ser muito maior. Bom, então agora dando continuidade à aula, nós vimos que existem dois tipos de insuficiência renal, a crônica e a aguda. Até o momento a gente falou da insuficiência renal aguda e vocês viram que ela é um tipo de insuficiência renal a qual, né, costuma ter uma duração inferior a 3 meses. E o paciente pode então se recuperar, né, dessa alteração de função renal. Mas há situações em que o paciente não se recupera ou que o paciente ele desenvolve diretamente já um quadro de insuficiência renal crônica, sem passar por uma fase aguda, tá? Então, tudo depende da etiologia, da origem dessa insuficiência renal. Nós vimos que a etiologia pode ser pré-renal, renal, pós-renal. Então, esse tipo de insuficiência renal tanto vale para crônica quanto aguda. E agora, nessa parte da aula, nós vamos entrar falando um pouquinho sobre a insuficiência renal crônica. Então, vocês têm que colocar na cabeça que agora a gente está falando de uma insuficiência renal a qual ocorreu a perda de função dos rins de forma permanente, ou seja, não tem como reverter mais essa situação. Então, aquele rim ele tem uma alteração na taxa de filtração e é permanente, não tem como voltar. Então, não teve uma patologia para se curar, para ele se restabelecer. Então, já teve a lesão e não tem como alterar. O que pode acontecer é a piora do quadro, né? Então, ele progredindo para um estágio cada vez mais terminal. Quais são as causas que levam a uma insuficiência renal crônica? Então, nós temos dois tipos de riscos para esse tipo de doença. Um que é muito elevado, então o risco, né, o grupo de risco mais elevado para desenvolver um quadro de insuficiência renal crônica são pacientes com história de hipertensão arterial,
diabetes mellitus ou se tem na família alguém que já teve um quadro de doença renal crônica. Então, esse paciente, ele tem que ser monitorado, porque ele tem grande chance de ser um paciente com insuficiência renal crônica. Quem teria, então, risco médio, né? Então, são pessoas que têm infecções repetidas, né, urinárias, que a gente já viu que seria uma causa pós-renal, né, se a infecção for a nível de ureter, bexiga ou uretra. Agora, se ele tem infecções renais repetidas, já é a nível local de rim, então seria um tipo renal, né, de insuficiência renal crônica. Pacientes que têm enfermidades sistêmicas, então se ele tem qualquer enfermidade de alteração de circulação, de bombeamento cardíaco, de pressão arterial, né? Então, tudo isso leva a ter, então, um problema instalado de insuficiência renal crônica do tipo pré-renal. Terceiro item ali na questão dos médios. A litíase, né? Então, a litíase é cálculo urinário. Então, repetidos cálculos urinários com obstrução, com, então, o acúmulo de urina na área de rim, isso leva. Ou outras uropatias, né? Como retenção urinária, como infecções urinárias, como tumores, ou qualquer outras situações que vêm alterar ali, né? Lesionar a questão dos rins. Crianças com menos de 5 anos de idade têm risco, adultos com mais de 60 anos de idade, justamente pela questão fisiológica do rim, tá? E mulheres grávidas, por quê? Porque na gestação há uma alteração hormonal, há uma alteração circulatória e isso sobrecarrega um pouco mais o rim, tá? Então, essas são as situações médias para risco de doença, né, renal crônica. Mas o que a gente tem que ficar muito atento, que é um risco elevado, quando vocês forem para o estágio lá na ProRim, que vocês forem conversar com os pacientes que fazem terapia, né, porque tem insuficiência renal crônica, que fazem a hemodiálise ou a diálise, vocês vão ver que a maioria são pacientes com hipertensão e diabetes. Então, sempre quando vão fazer propaganda de prevenção da insuficiência renal crônica, o foco é sempre o paciente com diabetes e hipertensão. Porque, como vocês viram, é o que tem um grande risco, é a população de maior risco para ir para a insuficiência renal crônica, tá? E como que se dá a evolução da insuficiência renal crônica, né? Como que ela vai se manifestar? Então, nós temos 6 fases para a insuficiência renal crônica. Então, vocês têm que diferenciar bem, né? Como que se dá a evolução aqui na crônica, que é 6 fases, da aguda, que a gente viu lá atrás, que são 3 fases, tá? E agora a gente vai ver cada uma dessas 6 fases da insuficiência renal crônica. A primeira fase, que a gente chama de fase 0, é quando há uma função renal normal sem lesão renal. Ou seja, vai incluir as pessoas que são integrantes dos grupos de risco. Quem é o grupo de risco? O grupo que tem um elevado risco com uma doença renal crônica. Quem que é? O hipertenso, o diabético, tá? Os parentes de hipertenso, diabéticos e de portadores de doença renal crônica. Então, essa população, como ela tem um elevado risco, ela automaticamente já está incluída na fase 0. Mesmo ela tendo uma função renal de 100%, mesmo o rim não tendo nenhum problema de lesão, mas ela, por ser população de risco, ela entra automático na fase 0. E aí nós vamos para a fase 1. A fase 1 é a fase onde já tem uma lesão nesse rim. Então, ou seja, ele já não está mais filtrando 100%, porém, a função dele renal está normal, tá? Então, ou seja, é uma fase inicial de lesão renal, onde ele tem uma filtração glomerular maior do que 90%. Então, começou, tá, uma lesãozinha nesse rim. Porém, quando vai fazer o exame de clearance renal, a filtração está maior do que 90. E lembra que a gente viu que de 70 a 140 é considerado normal? Só que nesse caso, o paciente ele não está com 100%, ele está com
90% de filtração, né? Acima de 90%. Então, só pelo exame de clearance renal não vai conseguir diagnosticar ele ainda, tá? Mas esse rim já está entrando na fase 1, tá? Da insuficiência renal crônica. Depois da fase 1, ele vai então para a fase 2, que é a qual ele vai ter uma insuficiência renal leve ou funcional. Ou seja, aquele rim que estava filtrando acima de 90%, 90 ml por minuto, ele vai passar a filtrar de 60 a 89, tá? Então, há o início de uma alteração funcional nesse rim, só que o paciente ele se mantém clinicamente bem. Por quê? Porque mesmo filtrando de 60 a 89 ml por minuto, ou seja, tendo uma taxa de filtração de 60 a 89%, o rim ele é capaz de eliminar do organismo as escórias. Então, não há uma toxicidade por conta disso. Não há uma alteração ainda de débito urinário, né, por conta disso. Então, por isso que a doença da insuficiência renal crônica ela é traiçoeira e lenta. Porque quando começa a manifestar os sintomas, ela já está numa fase um pouco mais avançada. Vocês viram que até aqui ó, já se passaram 3 fases e até agora ainda não se manifestam sinais e sintomas para reconhecer que tem um quadro de insuficiência renal crônica. E agora nós vamos então para a fase 3. Então, a fase 3, ela é a fase de insuficiência renal laboratorial. Ou seja, agora sim a gente vai conseguir, pelos exames de laboratório, identificar alterações na função desse rim. Então, a gente está aqui ó, na fase 3, mas que no caso já é a fase 4, né? Porque a gente tem a fase 0, a fase 1, a fase 2 e agora a fase 3. Então, já estou no terceiro estágio da doença, né? Essa fase 3, certo? E agora que vai, no exame de laboratório, me mostrar uma alteração. Por quê? Porque vai estar abaixo de 60 ml por minuto. Então, eu vou ter uma taxa de filtração que vai de 30 a 59. Então, eu vou ter de 30 a 59% esse rim funcionando, tá? Mas esses sintomas ainda estão discretos. Então, eu vou ter já uma uremia, ou seja, eu vou ter um aumento de ureia dentro do organismo desse paciente. Ele ainda vai estar se mantendo clinicamente bem. Ele não vai ter ainda reações de toxicidades por essa ureia que está se acumulando dentro do organismo dele. E aí nós vamos entrar, então, na penúltima fase, que é a fase 4, né? Que no caso já é o quinto período, né? Porque a gente começa na fase 0. Então, nessa fase 4, o paciente ele já está numa fase de insuficiência renal clínica severa, tá? Ou seja, ele já está com uma taxa de filtração glomerular que vai de 15 a 29 ml por minuto. Então, ele tem uma função renal de 15 a 29% só de função de rim, certo? Então, ele já está com uma disfunção renal e já está começando a apresentar sinais e sintomas de uremia. Logo, logo, a gente vai ver quais são esses sinais e sintomas de um quadro de uremia, de acúmulo de ureia dentro do organismo. E a última fase, que é a fase terminal de insuficiência renal crônica, que é uma fase que chega a ser incompatível com a vida, porque esse rim está filtrando menos do que 15 ml por minuto, e isso não é adequado, isso não é capaz de ser compatível com a vida. Então, esses rins perderam totalmente o controle do meio interno, eles não conseguem mais eliminar a água, as escórias do organismo, e isso está se tornando totalmente tóxico, né, para a pessoa. Aqui vocês conseguem ver de uma forma resumida, então, as 6 fases da insuficiência renal crônica, tá? Então, ela inicia na fase 0 ou estágio 0 e vai até a fase estágio 5. Então, aqui pela tabela, vocês conseguem ver que no estágio 0, fase 0, o meu paciente ele vai ter uma filtração glomerular acima de 90%, então normal, tá? E ele não tem alteração renal ainda, porque ele só faz parte do grupo de risco. Então, se a pessoa é diabética, hipertensa ou tem familiar com doença renal crônica, diabético e hipertenso, automaticamente ele é estágio 0. Então, ele já faz parte de uma das fases da insuficiência renal crônica, só por ter essas patologias, ok? E aí,
quando a pessoa começa a ter uma lesão de rim, só que a filtração dela mantém-se ainda acima de 90%, 90 ml por minuto, ela entra então na fase 1. Quando a filtração ela cai um pouco agora, vai de 60 a 89, ela já entra na insuficiência renal crônica leve, tá? Estando agora no estágio, na fase 2. Se cair mais um pouco a taxa de filtração, ficar de 30 a 59 ml por minuto, ou 30 a 59%, ela já entra então na insuficiência renal moderada, a qual, pelos laboratórios, pelos exames de creatinina, pelos exames de clearance renal, já vai ser identificada então alterações laboratoriais na hora de fazer os exames. Mas aí ele já está na fase 3 ali, ó, no estágio 3. Quando ele está no estágio 4, que é quando essa taxa de filtração caiu de 15 a 29%, que é quando então o organismo já começa a ter uma toxicidade, né, uma uremia, já tem reações clínicas, o corpo já começa a manifestar aqueles sinais e sintomas, né, que são os mesmos sinais e sintomas que a gente viu lá na insuficiência renal aguda, tá? Então vai ter alteração neurológica, vai ter alteração de turgor de pele, tá? Então ele vai ter todas as alterações de respiração, cetoacidose, então todas aquelas alterações que a gente viu lá na insuficiência renal aguda manifesta aqui nessa fase. E quando agrava um pouco mais, que é a última fase, o estágio 5, então essa taxa de filtração está inferior a 15 ml por minuto. Então é como se eu tivesse um rim funcionando menos de 15%. E isso é incompatível à vida. Ele tem que fazer então uma terapia dialítica. Vai ter que ir para hemodiálise ou para diálise peritoneal ou realizar um transplante, né? Porque ela é incompatível com a vida. E quando então que inicia o tratamento, né? Qual é o momento correto de se começar o tratamento da insuficiência renal crônica? Então, quando esse paciente ele já começou ali, ó, da fase 2 à fase 5, então quando ele já iniciou, tá? Uma alteração funcional, né? Uma insuficiência renal leve, já se inicia com algum tipo de tratamento medicamentoso ou medicamentoso ou um tratamento conservador, então alimentação, então já tem que entrar com algum tipo de tratamento. Então ali na fase 2, na fase 3, que ainda não tem uma manifestação de sintomas de toxicidade por conta dos eletrólitos, nessa fase vai se entrar o quê? Com alteração de dieta, com medicamentos, tá? Reposição de vitamina D, reposição de eritropoetina, então reposição das coisas que o rim, né, executa como função, tá? Mas quando que entra o tratamento dialítico? Quando ele precisa ir para a máquina de hemodiálise ou para a máquina de diálise peritoneal. Vocês têm que ficar bem clarinho na cabeça de vocês que tanto faz. Quando a gente fala tratamento dialítico, tanto faz. Hemodiálise e diálise peritoneal, ambas são a mesma coisa, ambas fazem a mesma coisa, por vias diferentes, mas independente se optar por um ou pelo outro, ambos vão fazer a função do rim, tá? De forma externa ao corpo, ok? E na fase 4 e 5, né? Que é a fase severa e terminal. Então, nessa fase é extremamente indicado o tratamento dialítico, por conta dessa toxicidade, né? Que esses eletrólitos, essa água em excesso no corpo começa a causar. Então, tem que fazer o tratamento dialítico, tem que ter acompanhamento com o nefrologista obrigatoriamente nessa parte, nessa fase, justamente para que não venha ter uma mortalidade por conta disso. E como a gente viu, né, quando tem insuficiência renal crônica ali e começa a manifestar um sinal e sintoma de toxicidade, né, o principal eletrólito que vai acumular, que vai dar uma reação tóxica no nosso organismo, é a ureia. E a gente chama então de uremia, né, que é o aumento na quantidade de ureia circulante dentro do corpo. E o que leva então, né, a gente identificar que esse paciente, que são os sinais que ele vai apresentar, que vai identificar que ele já está tendo então sintomas por conta dessa função renal alterada. Primeiro, né, a gente viu que a água é eliminada via urina, certo? Então, a gente elimina água, a gente urina em torno de 1 litro, 1,5 litro de urina por dia.
Então, é em torno de 1 litro, 1,5 litro que a gente retira de líquido do corpo e põe para fora. Se eu vou ter uma diminuição de débito urinário, é óbvio que eu não vou conseguir eliminar toda essa água que eu tenho dentro do corpo, né? Isso vai fazer o quê? Que eu tenho um excesso de volume líquido circulante. Então, essa água ela vai estar onde? Dentro do meu sangue. Então, ela vai estar circulando. Se eu tenho água dentro do sangue, ele faz o quê? Ele aumenta o volume de sangue circulante. Ele aumentando o volume de sangue circulante, ele aumenta o quê? A pressão arterial. Então, eu vou ter uma hipertensão arterial. Essa água sai do sangue também e fica nos tecidos, que vai dar o edema. Igual a gente viu lá na foto, né, da insuficiência renal aguda, aquele edema. Então, também vai acontecer aqui na crônica. Vai ter o acúmulo de líquido, então, né, no corpo. Então, pode ser um edema generalizado, como pode ser um edema local, né, de membros superiores, de membros inferiores. Vai se instalar também quadros de insuficiência cardíaca congestiva. Então, esse coração, por ter esse aumento de volume circulante, vai chegar uma hora que ele vai ter o quê? Problema de força de contração. Isso vai agravar ainda mais esse edema, né, de membros ali. Vai começar a ter o quê? Alterações gastrointestinais. Por quê? Porque essa alteração, essa ureia em excesso, né, vai gerar anorexia, náusea, vômito, gosto metálico na boca e hálito urêmico. O hálito urêmico, ele é um hálito que lembra um pouco a acetona, ele é ácido, tá? É o mesmo sinais e sintomas que a gente viu na insuficiência renal aguda, ok? Então, ele vai ter o quê? Uma alteração de pH. Então, vai gerar o quê? Uma cetoacidose metabólica, porque o rim faz esse controle de pH. E essa cetoacidose metabólica vai gerar o quê? Esse gosto de metal, esse hálito urêmico, esse hálito cetônico na boca do paciente. A anemia, que a gente viu que uma das funções do rim é qual? É produzir um hormônio chamado eritropoetina. Se esse rim não está funcionando, né, de forma suficiente, ele está ali já funcionando com menos de 60% da sua capacidade, vai começar a ter o quê? Uma diminuição na produção de eritropoetina. E isso vai gerar anemia. E quais são os sinais e sintomas da anemia? Fadiga, cansaço, espineia, né? Isso vai gerar angina, vai ter uma tendência à hemorragia também, porque além de abaixar o número de células vermelhas, as plaquetas também vão diminuir desse paciente. Vai ter uma deficiência nutricional e perda de peso, então a gente já viu que a anorexia faz parte, né? Então ele vai ter um excesso de potássio, magnésio, fósforo e vários eletrólitos dentro do organismo, e isso gera uma deficiência nutricional. O acúmulo desses eletrólitos, além dessa deficiência nutricional, também vão gerar complicações neurológicas. Então, a gente viu, né, lá na insuficiência renal aguda, quais seriam essas complicações neurológicas? Cefaleia, convulsões, alucinação, vai ter alteração cognitiva, certo? Podendo chegar até a ter um coma por conta dessa toxicidade urêmica. Diminuição de libido, impotência e amenorreia. Então, essas também são consequências pelo excesso desses eletrólitos dentro do organismo, tá? Então, todos esses são os sinais e sintomas, né, comuns ali quando o paciente apresenta uremia. Então, quando o paciente refere esses sinais e sintomas, a gente tem que desconfiar de uma insuficiência renal crônica e realizar daí os testes de laboratório, que eles sim vão vir confirmar, então, essa alteração renal. E quais seriam os cuidados de enfermagem, né? Então, frente a todos aqueles sinais e sintomas, o que a gente faz, né, de cuidados? Então, primeiro, avaliar estado hídrico, o peso e o turgor de pele. Né? A gente viu que esse paciente vai ter uma diminuição de débito urinário, esse paciente vai ter um excesso de líquido, né, edema no corpo, ele vai ter uma alteração de pressão arterial. Então, ele tem várias situações que estão descompensando ali a questão circulatória dele. Então, eu tenho que avaliar isso e entrar, então, com uma restrição hídrica desse paciente. Tá? Então, eu vou ter que fazer um controle para que eu não acumule ainda mais líquidos, né,
dentro desse paciente, ou então eu altere ainda mais a circulação dele pelo acúmulo de líquido, de água dentro da corrente sanguínea. Então, limitar a ingesta hídrica. Avaliar o estado nutricional, então avaliar como é que está a questão de potássio, de sódio, de cálcio, de ferro. Então, avaliar tudo isso no paciente para a gente ver se está tendo excesso ou carência. Manter a pressão arterial controlada, porque a gente viu que a água vai circular em maior quantidade dentro do sangue, isso vai gerar um aumento de pressão arterial. E ao mesmo tempo, eu vou reduzir o sal da alimentação dele, porque ele vai estar com excesso de sódio, que ele não está conseguindo eliminar pela urina. Então, ele tem um excesso de sódio somado a um aumento de pressão arterial, é como se fosse uma bomba para aumentar essa pressão arterial. Então, reduzir a ingesta de água e reduzir a ingesta de sal, assim como reduzir a ingesta do potássio também, tá? Então, reduzindo o sal, reduzindo o potássio, eu consigo trabalhar melhor, né? Trabalhar melhor ali com a questão mesmo biofísica desse paciente. A glicose, né? Então, fazer um controle, porque essa glicose também não vai conseguir ser eliminada pela urina, então ele vai ter um aumento de glicose dentro da corrente sanguínea, então ele pode ter picos, né? De glicose aumentada, então principalmente ele já é diabético. Evitar o uso de anti-inflamatório, porque a gente viu que o anti-inflamatório é uma medicação nefrotóxica, então neste momento o rim tem que ser poupado, né, e não ser judiado mais ainda. Moderar o consumo de proteína, carnes, ovos, leites, derivados, justamente porque elas também são degradadas, passam pelo rim, tá? Então, a gente tem que estar poupando isso e atentar para os quadros de anemia. Então, como a gente viu, uma das funções renais é a questão da liberação da eritropoetina, né, para a produção das células na medula óssea. Então, ele pode vir a ter um quadro de anemia. Uma outra função do rim tem a ver com a vitamina D, tá? Então, ele libera a vitamina D, e a vitamina D é extremamente importante, porque lá no intestino, ela permite que a gente absorva o cálcio. Então, esse paciente ele também vai ter problema na liberação da vitamina D. Então, ele pode ter problemas de absorção de cálcio. E se ele já é um paciente mais idoso, que tem risco de osteoporose ou um início de quadro de osteoporose, ele pode agravar muito. Então, tem que ficar muito atento à queda, porque esse paciente ele pode ter uma queda, ele pode estar com o osso enfraquecido por conta da falta dessa vitamina D e, por consequência, a absorção do cálcio. E o tratamento? Como é que seria o tratamento da insuficiência renal crônica, né? Então, como ela é uma doença instalada, que não tem cura, então diferente da aguda, que você consegue trabalhar a causa da patologia de origem e fazer esse rim voltar a trabalhar normalmente, na insuficiência renal crônica não se consegue fazer isso. Então, esse rim já está danificado, né? Então, esse rim não tem mais como reverter o quadro dele. Então, se o paciente ele tiver ali do estágio 1, né, até o estágio 3, certo? Que ele está com uma função renal acima de 30%, então você consegue fazer um tratamento conservador. Você consegue estar trabalhando com ele a questão de reposição de eletrólitos, né? Então, diminuir alguns eletrólitos e aumentar alguns outros por meio da alimentação para ter um controle, um balanço, para não sobrecarregar, por exemplo, potássio, sódio. Então, trabalhar com a dieta, a questão da ingesta hídrica você está trabalhando, trabalhar com medicamentos que fazem, então, substituem a função do rim, né? Como, por exemplo, a eritropoetina, o uso de vitamina D, o uso de substâncias que ativariam como se fosse a liberação da renina, né, no controle da pressão arterial, como se ele fizesse a função dessa renina dentro do corpo. Então, consegue de forma conservadora estar trabalhando isso, tá? Mas quando chega naquela fase, são as duas últimas, a fase 4 e a fase 5, que é quando a filtração glomerular está menor do que 30% ou menor do que 15%, então chega uma hora que vai ter que ser acompanhado por um nefrologista e vai ter que entrar em alguma modalidade de diálise, peritoneal ou hemodiálise, ou trabalhar então a nível de transplante renal, tá?
vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido, porque não tem mais o que fazer, certo? Claro, há situações que tem paciente que optam por não fazer nenhum tipo desse tratamento, nem da diálise peritoneal, nem da hemodiálise, nem do transplante renal. Então, esse paciente ele vai continuar em tratamento conservador, tá? Vai entrar em cuidado paliativo e vai ser acompanhado, né, para até a sua terminalidade, até a tua morte, porque não tem mais o que fazer, simplesmente minimizar os efeitos que podem vir a ter por conta da falência desse rim, tá? Mas na próxima aula, certo? Na aula de amanhã, a gente vai trabalhar a diálise peritoneal, a hemodiálise e o transplante. Então, na aula de hoje a gente fica por aqui, porque na próxima aula a gente vai estar trabalhando tudo isso, tá? Para fechar agora, eu vou passar um videozinho para vocês, para a gente fazer um feedback agora dessa parte da insuficiência renal crônica. Então, às vezes, um videozinho ajuda vocês a fixar melhor o conteúdo. Então, eu finalizo ali com esse vídeo e vamos prestar atenção. Os rins são órgãos que filtram o sangue, ou seja, são responsáveis pela eliminação de toxinas e de substâncias que estejam em excesso no nosso organismo. Eles são órgãos extraordinários, capazes de filtrar cerca de 190 litros de sangue a cada 24 horas, o que equivale a limpar todo o sangue mais de 40 vezes por dia. A insuficiência renal acontece quando os rins ficam doentes e o seu funcionamento fica comprometido. As principais causas de insuficiência renal crônica são o diabetes e a hipertensão, mas o tabagismo, a obesidade e o colesterol alto também colaboram para a perda de função dos rins. A doença renal crônica é, hoje em dia, um problema importante de saúde pública, porque a sua incidência tem vindo a aumentar de forma acelerada nas últimas décadas. Nos últimos 10 anos, o número de pacientes com insuficiência renal precisando de tratamento com hemodiálise mais do que dobrou. No Brasil, existe uma estimativa de que mais de 3 milhões de pessoas sejam portadoras de insuficiência renal crônica. O que mais assusta é que boa parte delas nem sequer desconfia que tem os rins doentes. Muitos só irão descobrir a doença tarde demais, quando o único tratamento possível será a diálise ou o transplante renal. Isso ocorre porque a insuficiência renal crônica é uma doença que, na maioria dos casos, não provoca sintomas até fases muito avançadas. Habitualmente, não há dor nos rins ou diminuição do volume urinário, e nem sempre existem alterações na aparência da urina. Portanto, como não há sintomas, a única forma de saber se os seus rins funcionam bem é através de exames simples, como a dosagem da creatinina no sangue e a análise da urina. A dosagem da creatinina e o exame de urina podem ser feitos em qualquer pessoa, mas devem fazer sempre parte da avaliação médica de rotina de pacientes diabéticos, hipertensos e idosos. Eles também são importantes para pacientes com outros fatores de risco ou história familiar para doença renal. Lembre-se, os seus rins podem estar doentes sem que você tenha conhecimento. Converse com seu médico sobre o exame da creatinina. O diagnóstico precoce da doença renal é essencial para o tratamento adequado do paciente.